Glória, glória e glórias ao Deus Todo-Poderoso. Pois os segredos de Deus tão bem guardados foram enfim revelados. Veja exatamente que privilégio você tem nesta geração de ouvir estas palavras. Pois diz o sistema religioso, através do Evangelho de João, no capítulo 5 e no versículo 29, que os que tiverem feito o bem entrarão na ressurreição da vida. Porém, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Diz a Igreja que os seres humanos que tiverem praticado o mal serão condenados ao inferno. A pergunta que se levanta é: quem exatamente está praticando o mal? Repito, quem exatamente está pecando contra Deus? Vamos ver? Livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 20, está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Quem está pecando contra Deus é a alma. Guarde bem essas palavras. É a alma que está pecando contra Deus e é a alma que morre. Prova disto que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, concluiu Paulo: condenou Deus o pecado na carne, pois a carne é a alma viva. É a alma que peca e é a alma que morre. É o corpo que peca e é o corpo que é condenado à morte, pois condenou Deus o pecado na carne, não no espírito. Agora veja, meu amigo, você não é o corpo ou a alma. Na essência, você é o espírito que está no corpo e o espírito é santo, conforme o próprio Jesus afirmou no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Disse Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. É apenas a carne que é fraca. O espírito é santo, pois o espírito pertence ao Senhor. É apenas a carne que é fraca, é a carne que peca e a carne que morre. Por isso o pecado foi condenado na carne e não no espírito. Então, na ressurreição, como poderia exatamente o espírito ser condenado ao inferno se quem pecou foi a carne? Você não compreendeu este mistério? Veja, meu amigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 28, está escrito: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, disse Jesus. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Veja, Jesus não citou o espírito. Jesus afirmou: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Pois é a alma que peca, por isto condenou Deus o pecado na carne, não no espírito. Jesus não citou o espírito, pois o espírito é santo. Então, se na ressurreição é o espírito que há de ressuscitar, como exatamente você seria condenado ao inferno? Não, meu amigo. A igreja te enganou. Os mistérios de Deus, tão bem guardados, serão revelados através deste vídeo para você conseguir compreender os verdadeiros mistérios espirituais do Senhor. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, aonde disse Paulo: semeia-se corpo animal, o que ressuscita é o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Veja bem, na ressurreição, o que ressuscita é o corpo espiritual. Por acaso, não é primeiro o natural, depois o espiritual? Por certo que sim. Disse o apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é dos céus. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual, disse Paulo. Se primeiro é o homem natural, e na ressurreição que ressuscita é o homem espiritual, como poderia o homem espiritual levar os pecados da carne? Você não compreendeu este mistério? Repito, semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Disse Jesus que o pecado foi condenado na carne. Na carne. É a carne que peca, é a carne que morre. Se a carne morreu, o que ressuscitou foi o corpo espiritual. O corpo espiritual nem estava ainda em cena,
Como poderia ele levar o pecado da carne? Repito, semeia-se o corpo animal, então ressuscita o corpo espiritual. O corpo espiritual só entra em cena quando o corpo natural morre. Então, não faria o menor sentido o espírito levar o pecado da carne. Repito, nisto podemos entender porque Jesus afirmou: temei antes o que faz perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo, não o espírito. Pois o espírito, ele só desperta após a carne ser semeada. Então, não existe condenação para o espírito, senão somente para o velho homem. O velho homem, o homem do pecado, a carne, está condenado a retornar ao pó da terra. O espírito, porém, herdará a vida. Por isso, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, está escrito: e o pó retorna ao pó, tal como era. E o espírito herda a vida, ele retorna a Deus que o deu. O espírito é santo. O pecado foi condenado na carne, é a alma que peca. A alma não é um ser espiritual. Quer que eu prove? Sim, eis-me aqui, é claro que eu vou provar. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 47. Disse Paulo: assim está também escrito: o primeiro homem foi feito alma vivente. O primeiro homem é quem peca. A alma vivente que pecar, essa morrerá. O primeiro homem foi feito alma vivente. O segundo, espírito. O segundo homem é espírito. O que ressuscita é o segundo homem. O segundo homem não é uma alma, é um espírito. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Agora, veja a revelação do mistério. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. O primeiro homem foi feito alma vivente. O segundo homem é um espírito. Este espírito é o Senhor dos céus. O Senhor dos céus é Deus, que é a sua verdadeira identidade espiritual. Por acaso, o Senhor dos céus levará o pecado da carne, sendo que o pecado foi condenado na carne e não no espírito? Pense, meu amigo, raciocine. A alma é o primeiro homem, que é apenas carne, disse Jesus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é apenas carne. Alma é apenas carne. Por isso você precisa nascer do Espírito para se tornar um Espírito. Mas nós chegaremos lá. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29, disse Jesus: os que tiverem feito o bem entrarão na ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aí você vai afirmar: está vendo, Darley, que os pecadores serão lançados no inferno, ao passo que os justos herdarão a vida? Não, meu amigo. Você ainda não compreendeu este mistério. Mas eis-me aqui para te ajudar a entender de uma vez por todas este mistério acerca do justo e do ímpio, da ressurreição da vida e da ressurreição da condenação. Veja bem. Como assim? Os justos herdarão a vida e os pecadores serão lançados após a ressurreição no inferno? Mas quem que é o justo e quem é o ímpio? Simples, estamos falando da mesma pessoa. Repito, estamos falando da mesma pessoa. Não estamos falando de um ímpio, de um pecador, ao passo que o outro é justo. Estamos falando da mesma pessoa. Prova disso que no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 9, está escrito: remove o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro homem é semeado para ser estabelecido o segundo em seu lugar. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. É semeado o corpo, que é o homem do pecado, filho da perdição. Sim, a condenação é sobre o velho homem. O velho homem está condenado a retornar ao pó da terra, para que assim o espírito desperte em seu lugar. Estamos falando de uma única pessoa, um único ser. Estamos falando de mim, estou falando de você. O homem do pecado deve ser sacrificado, para que na ressurreição o homem espiritual ressuscite em seu lugar. Semeia-se corpo animal,
ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Estes dois homens, o santo e o justo, sim, e o ímpio e o pecador, são um só. Os dois, repito, são um só. Por isso que primeiro deve-se remover o corpo natural para ser estabelecido o corpo espiritual. Então, na ressurreição, o corpo do pecado é desfeito para ser estabelecido o corpo de Cristo. Você consegue aceitar este mistério? Veja, até porque no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 11, disse Paulo, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Se a ressurreição dos mortos fosse para todos, então Paulo não precisaria estar aguardando a ressurreição para ver, se esforçando, para ver se ele conseguiria alcançar. Bom, se a ressurreição dos mortos fosse apenas ir para o cemitério e aguardar que o corpo fosse ressuscitado, não faria o menor sentido. Repito, livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 11, disse o apóstolo Paulo, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição. Ou seja, a ressurreição não é para todos. Nisto podemos entender perfeitamente porque no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, disse Paulo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Cristo nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A ressurreição ocorre somente após o retorno de Cristo. Espera aí, se isso é verdade, entremos então em um dilema. Pois no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo que a ressurreição já ocorreu. Disse ele, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Como assim? Então Cristo já havia retornado? Bingo! Pois a ressurreição acontece somente com o despertar da consciência espiritual de Cristo no homem. Pois o que ressuscita é o espírito, não a carne. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Semeia-se o corpo mental do pecado, ressuscita o corpo espiritual, que é a mente de Cristo em seu lugar. Estamos falando a nível espiritual. Disse Paulo, Deus nos ressuscitou com Cristo. Espera aí, o apóstolo Paulo nem mesmo havia sido enterrado no cemitério. Ele ainda estava escrevendo essa carta do seu próprio punho. Então, o que foi que ressuscitou? O que foi que morreu? O que morreu foi a consciência do pecado, quando Paulo passou a se identificar através do Espírito de Cristo. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito que Cristo é a nossa vida. Quando Paulo compreendeu que ele não era o corpo do pecado, mas sim o Espírito do Deus vivo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo, ali ocorreu a ressurreição de Paulo. Pois o próprio Jesus afirma no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25, eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição é o despertar do Espírito de Cristo no homem. Veja, meu amigo, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, disse Jesus, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas o homem do pecado, o filho da perdição. Mas o que nasce do Espírito se torna exatamente Cristo. Pois o Espírito é a vida do homem que é Cristo. Aquele que nasce do Espírito se torna um Espírito. Aquele que nasce do Espírito alcança a ressurreição. Repito, disse Cristo, eu sou a ressurreição. Este Espírito, este novo nascimento, o despertar da consciência espiritual de Cristo no homem é a ressurreição. Então, por isso disse Paulo, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Porque disse Jesus, deixe os mortos sepultar os próprios mortos. Pois aquele que ainda não despertou do espírito na carne, se encontra morto espiritualmente, pois o corpo não possui vida em si mesmo. Pois a vida do corpo é o espírito, conforme consta no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 16, diz que o corpo sem o espírito está morto. Se você não está consciente de ser o espírito, é porque você se encontra morto, acreditando ser a carne. Então, como assim? Ressurreição da carne. Se semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Como assim? Os ímpios serão condenados ao inferno? Mas quem é o ímpio?
senão aquele que se identifica através da carne. Pois o pecado foi condenado na carne. A alma que pecar, essa morrerá. O espírito, ele não peca. É a carne que é fraca, disse Jesus. O espírito jamais será condenado ao inferno. Por quê? Foi condenado no inferno simplesmente a alma e o corpo, não o espírito, disse Jesus. A alma e o corpo irão retornar ao pó da terra, pois a alma é a consciência de ser o corpo. Quando o corpo retorna ao pó, a consciência é desfeita. Mas o Espírito de Deus, que é a sua verdadeira identidade, é santo. Dessa forma, espiritualmente falando, ninguém será condenado, senão apenas humanamente falando.